Olá, meus queridos alunos. É uma alegria encontrar vocês para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar das ideologias, da ideologia no mundo pós-moderno, dando continuidade do tema nosso da pós-modernidade. Esse vai ser o último tema, assim, diretamente ligado à pós-modernidade. Eu trouxe aqui uma imagem que, para mim, é uma imagem que me choca, ao mesmo tempo me impressiona, né? Que são a imagem de vários rostos em máscaras secando, né? Preparando aí para serem utilizadas, né, pelas pessoas. E o sentido da ideologia na pós-modernidade, ele reforça para nós essa perspectiva muito forte, né, da máscara, né? Aliás, o termo pessoa, né, pessoa humana, pessoa deriva do termo persona, que significa máscara, né? Então, na concepção do termo máscara, né, pessoa é exatamente o ser mascarado, é aquele que não se mostra plenamente, né? E vivendo nessa ideologia, nas ideologias do mundo pós-moderno, nós vamos entender que o ser humano, ele se traduz, ele veste, né, de muitas vezes de máscaras distintas, cada uma delas atendendo a um perfil ou a um padrão comportamental, social. O ser humano tem dificuldade de encontrar a sua autonomia e o ser humano necessariamente se coloca aí numa vertente de atender e de interpretar papéis sociais, né? Então, diante da violência, diante do consumo, diante da política, diante do processo de produção do conhecimento, o ser humano vai gradativamente interpretando papéis. E para cada um desses papéis que ele é levado a interpretar nessa vida social, ele se ocupa de uma máscara dessa que vai fazer com que ele se apresente com um novo rosto, né? E a gente nem sempre, ou quase sempre, não consegue perceber com clareza quem é o ser humano, quem é aquela pessoa, né? O que que ela pensa, o que que realmente é o pensamento dela, o que que demonstram as suas atitudes concretas e, sobretudo, o que que se pode esperar do ser humano nessa pós-modernidade, beleza? Eu convido então vocês a fazer uma viagem comigo nesse processo ideológico da pós-modernidade. Começo pela obra do Zygmunt Bauman. O Bauman, ninguém precisa mais explicar e nem apresentá-lo, né? Essa obra dele, Em Busca da Política, é uma obra em que ele faz um questionamento do nosso individualismo, né? Do comportamento do ser humano nessa sociedade, as suas relações e, sobretudo, o processo que coloca o ser humano nessa vertente individualista, né? Nessa vertente do subjetivismo, na qual ele coloca a sua vontade, o seu desejo, o seu pensamento maior do que o dos outros, né? A sua ideia preponderando as ideias de outras pessoas, né? O indivíduo, então, se coloca numa postura mimética, numa postura de ser governado, né? De uma maneira em que ele perde a sua autenticidade, ele passa a reproduzir um sistema, ou reproduzir um papel que o meio dominante, que o sistema, que o grupo social, que as várias ideologias vão moldando o ser humano como se molda uma argila, né? Então, o ser humano vai sendo moldado como se molda uma argila a agir, a desempenhar papéis, a desenvolver senso críticos e a opinar diante de alguns temas importantes da sociedade de uma maneira extremamente fria, egoísta, vazia, né? Sem fazer o uso, né, daquela palavrinha importante chamada empatia, né? Então, impede o exercício das nossas liberdades, impede as conquistas do ser humano, leva o ser humano a ser gradativamente cada vez mais escravizado, escravizado do seu próprio eu, escravizado do seu próprio eu dominado, né? Escravizado do seu eu que está nas mãos, centrado, cuja alma desse eu está nas mãos de um sistema dominante que impõe pseudos valores, que determina o comportamento, que esclarece com uma visão distorcida e que confunde o ser humano para que ele perca cada vez mais a sua autonomia dentro desse subjetivismo cego, né, que a sociedade se apresenta. E aí a obra do Bauman vai dar uma clareza para nós, levando
cada um de nós a refletir sobre essas questões. Aí está o nosso velho e bom Bauman, particularmente o Bauman está sempre associado, né, com a figura do seu cachimbinho, né, e um filósofo fantástico, né, apesar de seus 90, e morreu aí com 94, 95 anos, extremamente criativo, extremamente atualizado, extremamente crítico, né, fazendo uma leitura clara da realidade social. E antes aí de morrer, poucos dias antes de morrer, o Bauman gravou uma entrevista, né, para a universidade em Londres, onde ele também trabalhou, em que ele falava, né, falava o que me adianta eu ter 10 mil seguidores, né? O que adianta eu ter 2 mil amigos no Facebook ou 10 mil seguidores lá no Instagram, se eu não tenho um sequer para me acudir naquele momento que eu mais preciso? Se eu não tenho alguém que possa me ajudar no momento de desespero. Então, o que adianta para mim preocupar com quantidade de seguidores ou de número de amigos, né, nas redes sociais, se efetivamente eu não tiver um só que possa junto comigo me ajudar, que possa junto comigo caminhar, né? Então, ele vai dizer, olha, ele questiona esse individualismo no mundo pós-moderno, ele investiga o comportamento humano, né, nas suas relações coletivas, a maneira como o indivíduo vai se isolando, a maneira como o indivíduo vai se tornando intolerante com o outro, a liberdade individual que vai se perdendo, né? Só pode ser conquistada coletivamente, mas o indivíduo prefere seguir carreira solo, né? A liberdade conquistada versus o mundo melhor, né? Essa liberdade que se perfaz através da união, da convicção, quando você desenvolve, né, aquele pensamento do professor Marcos Arruda, da UFRJ, que tem uma obra da qual eu gosto muito, em que ele fala da corrente do eu com tu e da corrente do eu sem nós. Então, assim como o professor Marcos Arruda fala da corrente do eu com tu e a corrente do eu sem nós, ele vai abordar exatamente essa liberdade conquistada pelo coletivo, pelo vínculo, pela ideia de que nós não estamos sozinhos. A pandemia aí do coronavírus está revelando, né, exatamente o quanto o ser humano precisa rever a sua postura, sobretudo a sua ganância econômica, né, que preponderou durante tanto tempo a vida, que preponderou durante tanto tempo as questões humanas, né, subjugando as questões econômicas, o mercantilismo, o mercado, né, sobrepondo isso à vida, sobrepondo ao amor, sobrepondo à fraternidade, sobrepondo à dignidade humana. E agora nós estamos vendo que todo mundo foi pego aí com a calça na mão, como diz o ditado popular, né? Então, mesmo nação imponente e fantástica como os Estados Unidos estão aí ruindo diante do pequeno coronavírus, que é devastador para a humanidade, né? Esse tema tão importante, essa pandemia que mexeu e está mexendo com uma série de questões, está avaliando medidas no campo das políticas públicas, está levando o ser humano a questionar o que realmente tem valor, né? É o econômico, é a vida, é o social, é a família, né? São as prevenções, aquilo que efetivamente nós vamos tomar cuidado para que a gente não colha, né, mortes, ou nós investiremos nas questões humanas, na inclusão e nas medidas capazes de tirar e amenizar a morte das pessoas mais simples e humildes, o pequeno e médio empresário, ou nós vamos tropeçar em corpos para atender a perspectiva do grande, né? Do grande capitalista, né? Do grande econômico, dos bancos e de um sistema que impõe cada vez mais prejuízo ao ser humano. Tá? Então, isso é uma questão que o Bauman nos leva a refletir e que eu estou aqui usando da minha voz para levar essas reflexões para que vocês também pensem comigo, porque esse é o verdadeiro sentido da gente estudar a cultura contemporânea, da gente estudar essa temática na contemporaneidade, para fazer com que isso possa, de alguma forma, mexer com os nossos princípios, mexer com os nossos valores, mexer com aquilo que até então eu coloquei como valor, eu coloquei como referência, né? Subjulgando países, subjulgando culturas, menosprezando povos, né? Cada vez mais aplaudindo sistemas econômicos, e agora estamos diante da pandemia, da crise, da falência humana,
exatamente porque se valorizou muito mais o econômico do que propriamente o ser humano, né? Esqueceu que sem o ser humano não se ganha dinheiro. Sem o ser humano nós não temos a vida, nós não temos consumo, né? Não adianta eu produzir, produzir, produzir e não poder parar se eu não tenho o recurso econômico e o ser humano para comprar aquilo que eu estou produzindo, né? Essas são reflexões que com certeza você vai encontrar no livro do Bauman. É lógico que não da maneira como eu estou traduzindo, mas exatamente a partir desse nuance, né? A partir dessa vertente que eu estou te propondo como reflexão, tá? Então tá aí, olha, ao sujeito pós-moderno. Mais uma vez, uma figura aí dantesca, né? Que vai trazer para nós a reflexão da liberdade. E o indivíduo está lá na loja com o carrinho de supermercado, vendo qual que é a cabeça, qual que é o cérebro que ele vai comprar dessa vez, né? Será qual o tipo de cérebro, né? Nós vamos usar o cérebro X, Y, Z, né? Ou nós vamos lembrar vocês, né? Que dentro dos cérebros, por mais formas diferentes que ele tenha na aparência, é muito provável que no mundo pós-moderno você vai encontrar o mesmo cérebro. Assim como a gente compra um hambúrguer que tem um pedaço de carne prensada que sai igualzinho, né? O mesmo hambúrguer que a gente compra lá no supermercado e que vira sanduíche, assim também nós estaríamos comprando cérebros humanos no mundo pós-moderno. Todos prensadinhos, pedacinho de carne prensadinha, que encaixa direitinho no modelo atual de consumo, de comportamento ideológico, midiático, né? Que faz com que a gente tenha tantos sofrimentos e que faz que a gente seja tão insensível diante da dor do outro e da sensibilidade alheia, né? Então, olha, se a liberdade foi conquistada, como explicar que entre os louros da vitória não esteja a capacidade de imaginar um mundo melhor, de fazer algo para concretizá-lo? Isso está lá na página 9 que eu retirei de lá do livro, tá? Do Bauman. Então, quer dizer, o que adianta, né, essa liberdade? Né? O que adianta a gente falar em liberdade se eu não executaria a minha vida com autonomia? Né? O que adianta eu falar e eu exigir e eu cobrar se eu tive pessoas que estavam protestando, né, contra o isolamento social, reivindicando sua liberdade de ir e vir e de, portanto, sair para a rua e quebrar o isolamento pregado e determinado pela Organização Mundial de Saúde, e essas mesmas pessoas que reivindicavam o seu direito democrático de ir e vir foram parar na porta dos quartéis pedir a volta do AI-5. Né? Então, explique para mim, né, o que tem dentro da cabeça dessas pessoas. Explique para mim onde está essa contradição. Né? Então, você não tem como explicar o que é inexplicável, gente. Né? A questão do sujeito pós-moderno é um sujeito descaracterizado, é um sujeito que perde efetivamente as estruturas, né, necessárias até mesmo do seu próprio senso crítico, né? A ponto de fazer ou de tomar atitudes totalmente insanas, para não dizer totalmente estúpidas, né, gente? Então, essa é uma circunstância que o Bauman, quando ele fala do tema da liberdade, ele quer provocar em nós essa reflexão, tá certo? Vamos adiante. Aí nós temos a Ágora, que é uma imagem aí que reporta a Grécia Antiga, onde as pessoas ficavam ali debatendo, era o espaço aberto dos debates públicos, né? Era onde ali nós vamos ter, olha, a figura do Aristóteles, olha ali no centro, ó, o Aristóteles e o Platão, né? Os dois aqui no centro, né? O Platão naquela velha imagem que caiu no Enem apontando para o alto, mostrando o mundo inteligível, mostrando que o mundo provém unicamente da razão. O Aristóteles, por sua vez, apontando para a terra, para o chão, mostrando que na concepção dele o conhecimento é empírico, é aquele que advém através da experiência e da observação. Enfim, o que a Ágora, essa praça pública, né, das cidades atenienses, o que da cidade ateniense ou de outras cidades na Grécia Antiga, o que elas querem traduzir para nós, né? Qual que é a forma de debate, né? Qual o bem público que a Ágora apresenta para nós, né? Hoje, a maioria das decisões são tomadas longe da Ágora, né? São tomadas nos gabinetes, são tomadas nos escritórios de marketing, né? São tomadas em
em pequenas estruturas das grandes corporações em que ditam rumos, ditam escolha, determinam aquilo que a gente vai consumir, né? Determinam o rumo da história, faz com que o ser humano haja, pense e reproduza o seu comportamento a partir daquilo que é uma imposição do sistema dominante, né? Olha quantas coisas, olha quantas reflexões críticas o momento atual político nos reporta, né? E, no entanto, a gente não vê a mesma manifestação, né? Hoje nós temos questões muito maiores, né, para que a gente pudesse indignar-se, né? E, no entanto, a gente não tem a mesma ênfase, né, de briga, de incitação por parte da mídia com relação àquilo que o governo tem feito ou deixa de fazer, mas prejudicando como um todo a sociedade, né? As pessoas não têm hoje essa mesma imposição de cobrar, de reivindicar, né, e de diminuir drasticamente o prestígio daquele que vem apresentando medidas destemperadas, né? Então, você vê que hoje a maioria das decisões, gente, não estão fora da ágora, né? Esse espaço público das discussões, ele já não existe mais. Esse espaço foi reduzido às redes sociais. Esse espaço foi reduzido às redes sociais com as suas maiores fake news, né? Que deturpam, que mentem, que confundem, né? Que tiram o indivíduo da sua racionalidade, que disseminam mentiras, que distorcem realidades e que faz com que o ser humano fique cada vez mais perdido e defendendo o que não podia ser defendido, né? E defendendo a barbárie, né? E apoiando o que é totalmente absurdo e desumano. Então, é exatamente essa a circunstância da ausência da ágora que a gente hoje tem. A ágora foi dominada pelo o espaço midiático, a ágora foi dominada pelas redes sociais e, sobretudo, pelas fake news, que deturpam, que mentem, que distorcem e que tiram o ser humano do seu senso crítico e da sua racionalidade. Eu lamento muito, mas é essa a realidade que o mundo está vivendo em boa parte e aqui no Brasil principalmente, né? Então a liberdade individual, olha, ela só pode ser fruto do trabalho coletivo. É por isso que a Ágora é importante, né? O pós-modernismo, ele reproduz aí uma ideologia da recusa do debate. Você já viu que até candidatos fogem de debates, né? Você já viu que quando alguém provoca na rede social, quando você chama a atenção delas de qualquer um tipo, né, de desvio por parte delas, elas fogem do debate ou elas vêm logo para a agressão, né? Vêm logo para a intolerância, né? Já partem para agressões, já começam a nos qualificar como pessoas esquerdistas, comunistas, petistas, isto, e assim eu não preciso justificar nada, e assim eu não preciso refletir as minhas posturas, e assim eu não tenho que debater como se espera que todo ser humano consciente, inteligente, capaz e crítico numa realidade democrática deveria fazê-lo, né? Então, olha, essa relativização da vida, né? Essa super relativização que nós estamos vivendo, que o indivíduo está vivendo e ele não consegue estabelecer críticas, né? Nem formar regras concretas para que a gente pudesse viver na sociedade, o indivíduo fica totalmente perdido. Ele simplesmente reproduz aquilo que esse sistema midiático, essas fake news, as informações distorcidas de blogs ou de redes sociais, vem disseminando, né? E vem crescendo cada vez mais, né? E um pensamento de extrema direita, um pensamento conservador, um pensamento intolerante, ele está cada vez mais propagandeado, ele está cada vez mais evidente, e a gente perde um pouco essa capacidade da lucidez da gente discutir e ponderar se esse meu ponto de vista a respeito de alguns temas estão corretos, né? A gente perde a capacidade do debate porque essa ágora foi totalmente destruída por esse mecanismo ideológico de controle midiático, por essas redes sociais totalmente controladas e disseminadas por grupos que distribuem, que controlam fake news, e a informação ela é toda controlada e imposta de uma maneira em que o ser humano não consegue, de modo claro, perceber o que está por detrás desse fenômeno, né? A aula de pós-modernidade, a obra do Bauman,
Todos os filósofos que vêm refletir essa realidade para nós, gente, vêm fazer essa análise crítica e é com ela que a gente precisa debater a pós-modernidade. Senão, não teria sentido, como eu já disse, não teria sentido a gente estudar as culturas contemporâneas sem que a gente fizesse uma revisão daquele cenário no qual nós estamos inseridos e como que nós estamos reproduzindo tanta coisa ruim que está por aí circulando, né? Então tá aí o velho Bauman com seu cachimbinho, né? Mostrando, olha, qual que é a importância então do Bauman nessa interpretação da fluidez dos tempos modernos, né? Nesse amor líquido, nessa verdade líquida, nos sentimentos líquidos, olha. O Bauman, ele é muito duro nesse aspecto, ele é muito crítico nesse aspecto, né? Ele recusa rótulo de pós-modernista. Para ele, o pós-modernista é aquele que reproduz a ideologia do pós-modernismo, né? Esse é o pós-modernista. Então, que se recusa a qualquer tipo de debate, né? Que relativiza a vida, que há uma super-relativização de todos os princípios e valores. Tudo isso que nós estamos vivendo agora, gente. Né? Tudo isso que a gente está vivendo agora. Né? Nem, olha, a gente não tem regras formadas e claras daquilo que deveria ser o nosso comportamento social. Né? Nesse mundo aí em que a superrelativização está vivenciando, está impondo, a gente perdeu a capacidade, o termômetro, né, das virtudes. Nós perdemos totalmente o nosso senso crítico de balizar em cima de virtudes, né, de ética. Nós estamos perdidos, porque o mundo pós-moderno esvaziou para nós todas as referências. Tudo parece que é permitido, né? Tudo pode, vale só o que eu penso, vale a minha ideia, o meu debate. E eu levo e desconsidero tudo aquilo que o outro fala, tudo aquilo que a ciência já produziu, tudo aquilo que a ciência pesquisou, tudo que esses fantásticos filósofos, sociólogos, cientistas sociais vêm estudando há séculos, eu levo, jogo isso tudo no lixo, porque eu construí por mim mesmo, dentro do meu individualismo pós-moderno, a minha própria verdade. E ela é maior do que tudo, e ela é absoluta, e a partir daí eu passo a descartar e a superrelativizar toda e qualquer outra verdade. Né? A minha vai ser sempre a preponderante. A minha vai ter sempre aquela que tem que ganhar. Eu tenho que ser o último a ter a palavra a respeito daquilo. Né? Então a gente vive em constantes embates, porque cada um quer ter a última palavra. O último que tem a palavra é aquele que tem a razão. Né? E é exatamente isso que a gente acaba vivendo no mundo pós-moderno. Um constante bate-boca, uma constante troca de insultos, um desrespeito contínuo a culturas, ideologias dos outros, as questões religiosas, as convicções político-partidárias do outro, porque eu coloco o meu entendimento como maior, o meu entendimento como aquele que efetivamente é o que deve prosperar diante de tudo que tem por aí, né? Então eu sou maior, eu estou acima do bem e do mal, e cabe a mim, portanto, responder todas as questões com o meu subjetivismo. Isso é de chorar, mas é isso que a gente está vivendo, né? E por fim, olha, a liquidez, então, os líquidos mudam de forma muito rápido, né? Muito rapidamente, sob a menor pressão, né? Os líquidos mudam, eles se esvaem por entre os dedos. Na verdade, são incapazes, né, de manter a mesma forma por muito tempo. Então você vê que os líquidos não têm essa forma, né? É, eles mudam, se descaracterizam rapidamente, né? O amor líquido, olha, é um amor até segundo aviso, né? O amor até a próxima boca que eu vou beijar ou até a próxima cama que eu vou me deitar, né? O amor a partir do padrão dos bens de consumo, né? É um padrão que eu troco, que eu faço upgrades, né? De acordo com o tanquinho, ou de acordo com os bumbuns, ou de acordo com o tamanho dos seios, né? Então a gente julga, a gente pré-julga, a gente escolhe, assim como eu compro lá no supermercado um sanduíche que eu ponho no micro-ondas e ele está pronto em 1 minuto, né? Quando toca o sininho, pip, 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 eu vou lá e como o sanduíche. Assim também nós queremos fazer com as relações de amor, com as relações humanas, né? Num bipzinho, eu estou usando dessas pessoas e depois eu descarto como se elas não tivessem utilidade nenhuma para mim, né? É assim no mercado de trabalho, é assim com os mais idosos, é assim com classes trabalhadoras, é assim com aqueles que estão aí
no mercado de trabalho, enfrentando desafios diuturnos, né, para promover uma melhora, uma conquista, uma educação, um sistema produtivo, e que chega num dado momento, perdem totalmente a sua vez e não são respeitados como deveriam ser, exatamente por conta dessa visão do descartável, dessa visão de você usar e simplesmente descartar, né? Então, mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Então, a gente está sempre buscando os upgrades, né? As trocas, a gente está sempre correndo atrás daquilo que supostamente é melhor, né? Se eu estou ali com o meu modelo X, eu estou logo de olho no modelo Y que está na mão do meu concorrente. Se eu tenho a mulher Y, eu estou logo de olho na mulher 2Y do meu vizinho. E assim com os homens, e assim com as mulheres, e necessariamente uma relação totalmente do descartável, né, em que o amor já não é mais algo que eu tenho que preocupar e nem algo que eu deveria valorizar. Tá bom, gente? Então vamos ver aqui para encerrar, ó, o amor líquido. Olha que imagem mais interessante, né? Os seres humanos aí, enquanto se beijam, se abraçam, já estão se desfazendo. Tamanha velocidade da liquidez em que nós estamos vivendo, né? Então, olha, caminhos, porém, hoje rumo à privatização dos meios de garantir, de assegurar, de firmar a liberdade individual. Isso é um trecho que está lá na obra do Bauman, na página 15, né? Então, o amor líquido, a verdade líquida está aí. Nós estamos caminhando para a privatização de tudo, né? Caminhando para a privatização das ideias, de sentimentos, caminhando para a privatização de setores, né? E agora, como eu disse agora há pouco, o coronavírus veio rever todo esse processo, porque já tem inclusive neoliberais defendendo a reestatização, né? Estão agora fazendo o caminho contrário. Opa, agora é preciso reestatizar. Vamos devolver para o Estado, que é o Estado agora que tem que bancar isso, porque o sistema privado agora não é capaz mais. O sistema privado perdeu a sua capacidade, né? É uma reflexão crítica, gente, importante, que eu gostaria muito que vocês fizessem essa revisão. Queria muito que vocês fizessem essa mesma reflexão crítica que eu. Quer dizer, antes precisava privatizar tudo, né? Porque era perda de tempo, o Estado é inoperante, o Estado não dá conta, o Estado não pode suportar tantas despesas, tem que entregar tudo nas mãos da iniciativa privada, porque ela vai modernizar, porque ela vai melhorar, porque o serviço vai ser mais bem prestado, era essa a desculpa. Aí se privatizou boa parte dos serviços públicos. Aí agora veio o coronavírus, deu um golpe nas pernas do poder econômico no mundo como um todo. Aí agora querem a reestatização. Opa, vamos devolver para o Estado. É o Estado que agora tem que bancar, é o Estado que está dotado para tratar, para cuidar, para reestruturar. É o Estado que tem que manter, é o Estado que tem que isso. Então agora já estão preocupados com a reestatização, né? Um mundo globalizado agora está discutindo o processo inverso, né? Dessa desglobalização, né? E é exatamente isso que a gente precisa refletir, porque alunos de ensino médio, vestibulantes, pessoas que estão de foco, de olho nos vestibulares, precisam ter esse senso crítico, principalmente depois de terem passado pelos bancos universitários ou pelos bancos acadêmicos, né, que promovem a eles essa reflexão através desse espaço e dessas aulas, tá bom? Um beijo grande, eu encontro vocês na segunda aula desse tema, tá bom? Tudo de bom, façam os exercícios atribuídos aí a essa matéria.